Muita calma nessa hora. Uhul! Cheguei! Nossa, lá no shopping Cidade, a gente fica lá embaixo. Aí quando o Cal falou assim, é para você ir, eu falei, legal, estou acostumada com a casa, mas era outra casa. Bom dia. Apesar de parecer noite, né? Bom dia. Bom dia? Nossa, que visão extraordinária. Que legal, que legal. Então, 2 dias atrás, bom, meu nome é Gisele, ele já falou, né? Mas eu não posso deixar de dizer que eu sou a mãe do Samuel. Uhul! A mãe do Vitor, a esposa do Márcio. Mas hoje tem mais gente da família. Eu sou a irmã da Larissa, aê! E filha da Abigail. E cunhada do Adonias. Até veio a Lara, de 10 meses hoje aqui. Olha só, 2 dias atrás, Cal me ligou. Falei, puxa, que legal. Além dele me mandar uma mensagem no Facebook, ele ainda me liga, porque era meu aniversário. E aí, eu disse, Cal, legal, obrigada aí. Não, eu já te dei os parabéns. Tá, então o que é? Não, eu quero que você vá lá, levar uma palavra lá no cinema. Eu disse, nossa. Bom, então meu nome é Gisele, naquele dia que o Cal me ligou, 2 dias atrás, o meu filho mais novo fez uma graça comigo. Ele escreveu para todo mundo ler, mãe, parabéns pelos seus 22 anos. E eu fiquei, nossa, em cada perna. A hora que eu li os parênteses, eu falei, Samuel, me expôs publicamente. Então, está aqui, 22 em cada perna. E aí o Cal disse assim, vai que você tem bastante bala na agulha. Eu falei, você já leu que é 22 em cada perna, né? Tá bom, tem bastante bala na agulha, assim. Mas, quando ele me disse, vá falar para nós algo que está no seu coração, como há 2 dias atrás, o tempo passou para mim, eu disse, mas sobre o que eu vou dizer, né? Vamos colocar aquele videozinho lá, Anderson. Vai sem som mesmo. O tempo passa. E ali em Eclesiastes 3, que é o versículo ou o texto que eu quero que a gente tenha como base dessa nossa conversa. Quem tem menos de 20 anos aqui, levanta a mão. Quem tem mais pode ficar tranquilo, não vou expor você. Muito bom, tem muita gente com menos de 20, muita gente. Essa conversa que a gente vai ter hoje é uma conversa sobre o tempo. Essa conversa é com você que tem menos de 20, que tem mais de 20, que tem 22 em cada perna, 30 em cada perna, isso é um detalhe. Essa conversa é com você. Eu vim conversar com você sobre o tempo. E foi interessante porque o Cal levantou a bola só para eu cabecear, né? Quem estava aqui no começo do culto sabe. Ele estava falando sobre algumas perdas e como o tempo leva e traz coisas para as nossas vidas. Mas esse texto em Eclesiastes, quero ler rapidamente com você, para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar, tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Pode passar. Há uma linha do tempo. Nós nascemos, crescemos, amadurecemos, então morremos. E algumas pessoas dizem que não tem como
acho que é um sábio, não sei o nome dele, mas acho que a gente pode emprestar dele esse pensamento. Não teve como nós escolhermos de quem nasceríamos e que dia nasceríamos, não é? Mas nessa linha do tempo há uma grande oportunidade. Há uma oportunidade de, depois de nascermos, ao crescermos e amadurecermos, tomarmos algumas decisões. E aí as decisões não falam mais a respeito dos nossos pais. O que recebemos dos nossos pais foi a hereditariedade, foi algumas qualidades, algumas características. Mas eu também quero falar hoje, nessa conversa contigo, sobre as muitas desculpas que nós damos ao longo do tempo. Mas a gente não pode escolher de quem nasce, mas pode escolher como vive depois que nasce. Concorda comigo? E rapidamente também quero falar da minha história, não vou contar todos os anos, senão vocês vão dormir, só temos 35 minutos, né? Mas quando eu tinha mais ou menos 8 anos, eu já tive um contato muito forte com a palavra de Deus, com a história, que mudou a história. Depois passei minha adolescência e juventude. E eu sabia que algo lá dentro de mim era diferente. Meu pai já tinha me ensinado, minha família, uma família bastante crente no Senhor. Na minha juventude, eu comecei a dar desculpas. Veja bem, se meu pai, se minha mãe, veja aquilo. Né? E aí, na hora de crescer, não tomei algumas decisões muito sábias. Mas aos 21 anos, então quer dizer que já mais da metade da minha vida, eu decidi tomar uma decisão. Aos 21 anos, então eu pude escrachadamente, de forma extraordinária, entregar minha vida ao Senhor. Foi diante da vida que eu me reencontrei com Jesus, mas foi diante da morte que eu me entreguei a Ele. Eu tive a notícia que o meu primeiro filho, as mulheres românticas aqui, eu tinha certeza que eu tinha nascido para ser mãe. Tinha certeza. Eu falava que eu queria ser médica, dentista, mas o que eu queria ser mãe. E, de repente, meu primeiro filho nasce. Eu estava numa série de decisões erradas que eu tinha tomado, mas a decisão mais certa foi a de que ele viria ao mundo. E ele passa por um risco de morte. Depois de 4 meses na UTI com ele, eu me reencontrei, então, com Jesus Cristo. E naquele momento eu sabia que eu ia ser radical. Não importa quantos anos eu vou ter em cada perna, eu vou ser sempre radical. Eu vou ser sempre fora das convenções. Eu não acredito que há muros entre as nossas áreas. Igreja, trabalho, lazer. Somos igreja e Jesus e o Espírito Santo está em nós por onde estamos e onde vamos. E foi assim, de forma bastante radical, que eu me entreguei a minha vida para o Senhor. E aí foi uma trajetória. Eu fiquei 14 anos, apesar de ter feito odontologia uma época, me casei com o Márcio, dentista, eu fiquei 14 anos cuidando dos meus filhos, ali, investindo tempo. Eu sabia que nós podíamos dar tudo para os nossos filhos, porque nós podíamos trabalhar, mas havia algo que não tinha outra pessoa que podia dar e que não existia como comprar e nem pagar alguém para dar. É tempo. E eu fiquei 14 anos dando tempo para os meus filhos. E aqui vai um parênteses, quero dar uma dica. Você que é filho, você que é mãe, você que é pai. Sempre dá tempo. Quando nós andamos numa experiência com o Espírito Santo, ouvindo a voz dele, sempre dá tempo. E algumas pessoas dizem, e daí, a tua carreira? E aí, isso e aquilo. Então, continuando um pouquinho da minha história, nós ali juntos, eu e meu marido, ajudamos a edificar muitas igrejas. A gente sempre gostava de chegar numa igreja que o telhado estava caindo para a gente trocar, onde não tinha banco para a gente comprar, onde não tinha igreja para a gente fazer. E a gente tem uma história meio apostólica de levantar igrejas. E eu me identifico muito com esse projeto. É um projeto que está sendo levantado de uma forma diferente. E ali, nessa história, depois de 14 anos, nós fomos chamados. Rapidamente também quero te falar sobre tempo de ser chamado. Há tempo de nascer, há tempo de crescer, e no intervalo, em algum momento, há tempo de ser chamado. Nós estamos com a nossa vida muito estruturada.
ali tudo certinho, casa, tudo aquilo que todo mundo quer, um casal. E, de repente, meu marido ouve uma palavra. É tempo de sair. E nós saímos de uma cidade, saímos de uma estrutura, e deixamos literalmente os móveis, a casa, nos preparamos nos nossos negócios, mas deixamos tudo porque era tempo de sair. E a palavra que foi nos dada foi: sai da tua terra, da tua parentela. De uma forma muito louca, nós dois ouvimos a mesma palavra. E a gente sabia que era momento de vir para cá. Mas como nós não podemos controlar o tempo, pode mudar para mim, por favor? Nós não podemos controlar o tempo. Há um N, um M, né? É o nascimento e a morte. Eu e meu marido, e principalmente acho que você, que está sentado aqui e veio para essa conversa, sabe que nós temos um sentido maior dentro de nós, um desejo de propósito. E eu chamo isso de legado. E quando nós viemos, eu disse: será que então é esse o nosso legado? É mais do que nos dedicarmos às nossas profissões, é mais do que me dedicar ao meu filho, aos meus filhos, é mais do que nos dedicarmos à igreja. Nós queremos um senso de propósito. Você sabe o que é legado? Legado é por aquilo que você vai ser lembrado. Tem um espaço de tempo, tem uma linha tracejada. E se você ainda não pensou nisso, muitos jovens eu sou coach, pedagoga, especialista em gestão de pessoas, e eu sempre dou palestras no Positivo, algumas universidades, gosto muito de estar com essa galera. Mas todo mundo está procurando um propósito. E, eu quero ser lembrado por algo. Você quer ser lembrado por algo? Nessa nossa história, nós também queríamos ser lembrados por algo. Nós queríamos ser lembrados pela forma radical que nos entregávamos a um propósito. E chegamos aqui em Curitiba, estamos há 7 anos aqui. Durante 7 anos, reconstruímos tudo, pegamos o que tínhamos e temos ido para lá e para cá, reconstruímos buscando o nosso legado. É interessante, mas em todo momento nós estamos procurando algo. Você que tem menos de 18 anos está procurando hoje um curso, talvez, universitário. Aqueles que já têm mais de 20, talvez já estão saindo para o mercado de trabalho e estão procurando um emprego. Se tem mais de 30, está procurando um marido. Não, detalhe, mais de 30, o marido já chegou, já está querendo até um filho. Mas é assim, a gente está sempre procurando um legado. Pode passar. E aí eu fui pesquisar o que significa a palavra tempo. E o que nós podemos fazer com o nosso tempo. É a existência humana considerada o curso dos anos. É uma época determinada, uma hora, um dia, um mês ou um ano. Pode passar o próximo. E quando nós tomamos essa decisão de virmos, até o Caldo disse: conta um pouquinho da tua história, quero que a igreja conheça. Lá, no tempo que estávamos lá, a gente saía e orava pelas pessoas, e quando não tinha óleo para ungir, a gente pedia o óleo de cozinha e colocava na colher e ungia. Aí aquela ferida na perna, assim, era curada. A gente ia dizer: nossa, óleo de cozinha cura? Não, é o poder de Deus. E aquela intensidade muito grande, mas faltava coisas, faltava legado. E nossos filhos estavam grandes, né? A gente precisava trazer eles para estudar e tudo. E, de repente, eu disse: bom, é tempo de fazer escolhas. Eu me lembro desse versículo lá em Eclesiastes 8:5, que diz assim: o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. O coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. E aí eu quero deixar a minha história e entrar um pouco mais na tua história hoje. Quem disse que para a gente aprender, ou melhor, para a gente não ser atropelado, ou melhor, a gente precisa ser atropelado para aprender a andar na faixa? Não precisa, né? A gente já sabe que tem que andar na faixa de pedestres. E eu quero falar para você sobre isso. Algumas desculpas sobre, para aprender a fazer sábias escolhas, eu tenho que errar. Quem disse que para escolher direito você tem que errar? Quem disse que para aprender que a faixa é o lugar
mais sábio para se passar tem que ser atropelado. Não precisa. Eu queria falar sobre o coração sábio também. O coração sábio, ele olha, pode passar, o próximo. Me veio essa frase: o tolo vê e ignora, o sábio vê e aprende. É isso que é um coração sábio. É quando você, jovem, maduro, ou então já velho, não importa, vê e aprende. E isso não diz respeito à idade. Aprender a ser sábio não tem nada a ver com a idade. Você conhece, eu acho que é um mito da nossa sociedade, que colocou na cabeça, principalmente do jovem, que você precisa errar para aprender. Quem disse que precisa errar para aprender? É só você ir lá no Google e você vai ver quantos jovens extraordinários estão trazendo soluções maravilhosas sobre a Terra, em todas as áreas, da saúde, tecnologia e tudo. E eles já estão tomando decisões sábias. A partir do quê? A partir das informações. A partir do que você vê. Se você vê e ouve, já tem uma oportunidade de se tornar sábio. Não precisa errar para se tornar sábio. E aí, quando eu penso na idade para se tornar sábio, eu lembro de um menino de 12 anos. Tinha uma festa em Jerusalém, e eu estou falando sobre Jesus. Tinha uma festa em Jerusalém, e estava todo mundo envolvido naquela festa, e os seus pais perderam Jesus. Ele se perdeu lá no meio. E onde é que estava Jesus? Aí, é para pensar. Tinha uma festa, mas ele estava numa rodinha de pessoas que estavam falando sobre coisas eternas. Jovem, festa é bom, mas você está numa roda de pessoas hoje que está falando de coisas eternas. Com 12 anos, um Deus que é homem também já te ensinou isso, já me ensinou isso. Então, você tem mais de 12 anos, já dá para escolher em que roda você quer estar. As festas são ótimas e há momento para as festas, mas ser sábio também é entender que você precisa estar perto de pessoas que falam de coisas eternas. O próximo slide vai falar, o número 2, nós só temos 3 pontos. Vai falar sobre o tempo e o dinheiro. Algumas pessoas dizem que tempo é dinheiro, mas eu quero fazer uma analogia. E se o tempo pudesse ser investido como nós investimos o dinheiro? Se você tem uma poupança ou quer ter, você sabe que se deixar o dinheiro lá por um tempo que ele fica lá, ele vai te render algo. Você vai colher algo desse investimento. Mas você sabe também que se você colocar o seu dinheiro num lugar inseguro, perigoso, ele pode ser roubado, não sabe? Eu quero dizer para você, que está sentado e veio conversar comigo sobre isso hoje, que o nosso tempo pode ser roubado por causa das nossas escolhas. E existe um ladrão do tempo que ele é impiedoso. O nome dele é Diabo. Ele rouba o nosso tempo com orgias, pornografias, drogas, opções nada sábias. Eu quero que você reflita. Onde é que você está colocando o seu tempo? Será que o seu tempo está sendo investido e você vai colher fruto dele? Ou ele está sendo negligenciado? E há um ladrão de olho nele. E ele vai levar o teu tempo. E eu quero te dizer que se tempo fosse dinheiro, hoje eu ia pegar minhas economias, fazer um cheque e dizer assim, quero comprar 4 anos de você, quero voltar a ter 40. Não dá. Quem é que você vende 4 anos teu de vida? Não vai vender. Tempo não dá para ser comprado. Temos uma família hoje aqui que sabe disso. Como eles gostariam de ter mais tempo. E eu me lembro que há 2 anos atrás, voltando um pouco na história, quando nós chegamos aqui, nós fomos tremendamente desafiados a continuar crendo que era o tempo. Engraçado, quando nós fazemos a pergunta, será que é tempo de Deus para eu ir? Será que é tempo de Deus para eu ficar? Nós somos desafiados a desconfiar que não era tempo de termos vindo para cá. Quando nós chegamos num lugar para ajudarmos no ministério, na integração, na comunhão cristã Aba, a hora que estávamos ali dando tudo de nós, eu e meu marido, atendíamos ali vários jovens e
casais e tudo, e um jovem em especial nos chamou muita atenção. Ele disse: Gisele, Márcio, 3 vezes já tentei fazer a integração e não consegui. Mas hoje me formei aqui na integração. São 12 lições, ele foi até a última. E eu me lembro que foi um desafio para nós, porque o G. Anderson, e eu quero honrar a memória dele aqui, e da sua família, era muito jovem, tinha só 20 e poucos anos. E ele estava muito longe dos caminhos do Senhor. E ele disse: eu consegui fazer a integração com vocês. E pegou o violão e foi lá, como se fosse uma formatura, e foi dedicar para nós uma música. E naquele dia o Senhor disse que era para eu declarar uma palavra na vida dele. Alguns dias depois ele levou um tiro na cabeça. E foi para o Senhor. Tempo. Era tempo de eu estar aqui. Ele já tinha feito 3 integrações. E ele olhava para os nossos olhos, né, e dizia: vocês me amam de forma diferente. Eu vou ficar. Vocês sabem que eu não... Mas vocês me amam. Eu vou ficar. E ele voltava para a 2ª lição, para a 3ª, para a 4ª. E na 12ª, então, ele cantou para nós e depois morreu. Era tempo de estarmos aqui. Logo depois do G. Anderson, um grande amigo nosso, no mesmo ano, 36 anos, começou a deixar o ladrão do tempo levar a vida dele, um homem de Deus, especial, começou a se distrair no tempo. Foi fazer um churrasco, entrou num barco, virou o barco, se afogou e morreu. Tempo. Alguns dias depois, meses depois, meu avô vai para o Senhor. E algum tempo depois, no prazo de 1 ano e meio, meu melhor amigo, em 28 dias, meu pai, mentor, discípulo, chegou o seu tempo. Inesperadamente também foi para o Senhor. Logo em seguida, minha avó. E 1 ano e meio depois do chamado de Deus para deixarmos tudo, nós perdemos 5 pessoas no prazo de um tempo. Será que é tempo mesmo de seguir em frente, Deus, e acreditar que o Senhor me chamou para fazer algo? No tempo da dor, você sempre vai achar que Deus te esqueceu no tempo. Mas não, prova disso que eu estou aqui, para dizer para vocês que o tempo não cura nada. Não é o tempo que curou a minha família de uma inesperada partida, de várias inesperadas partidas. Não é o tempo. Quem curou a nossa família foi a convicção de que num espaço de tempo, entre o nascimento e a morte, nós podemos deixar um legado. E o nosso legado não vai ser só de lágrimas, porque tem os momentos das lágrimas, mas o nosso legado vai ser um legado de amor. E eu falei: Deus, se eu amava, se eu olhava no fundo dos olhos, e eu resgatava quem quer que fosse, em qualquer lugar, por amor ao teu nome, agora ainda mais. Eu quero te desafiar hoje. Eu não sei o que você está passando, mas você não perdeu 5 pessoas que você amava em 1 ano e meio. Hoje eu tenho autoridade para dizer para você: o tempo de Deus investido multiplica vida eterna. Você quer saber onde você quer colocar o teu tempo? Chega de ficar com a bunda na frente da televisão, do computador e de onde quer que seja que o ladrão está levando o teu tempo. Você tem 15, você tem 10, você tem 30, tem 50. Levanta e investe tempo naquilo que é eterno. Porque tem um legado, tem um tracejado, tem uma linha entre o dia que você nasceu e que você morreu. E para de dizer que você não escolheu nascer. Você veio para investir tempo no que é eterno. Chega! E eu falo não com raiva, eu falo com determinação. Hoje, cada minuto do meu tempo, eu quero investir no que é eterno, no que vale a pena.
Você já imaginou que no ônibus você pode dedicar 30 segundos, 1 minuto daquele ponto até o outro, em alguém que ia se suicidar, e você pode, em 30 segundos, ganhar a eternidade? Isso é investimento? Será que algum outro investimento rende coisas eternas? Não. É só um investimento de tempo no reino de Deus, naquilo que é dele. Pode passar, por favor. Investir tempo com sabedoria é uma decisão. Por isso que eu vim conversar com você aqui. Eu não vim fazer drama, eu vim ajudar você a fazer melhores decisões. Porque eu trabalho com isso, eu trabalho com comportamento humano. Nós, coaches, acreditamos e estudamos que os comportamentos são como músculos. Para você ir na academia, você desenvolve um músculo físico, mas existem músculos comportamentais também, que podem ser desenvolvidos. E eu vim aqui hoje, ungida pelo Espírito Santo, para dizer para você que a decisão é um músculo. Quanto mais você exercitar decisões sábias, mais sabedoria você vai ter, mais forte neste comportamento de decidir bem você vai ficar. Você acredita no que eu estou falando? Isso é neurociência. Eu poderia ficar aqui agora falando sobre teoria, mas é neurociência. Quanto mais você exercita um comportamento, mais forte ele fica. Mas é uma decisão. Pode passar. E as nossas decisões, elas são tomadas a partir daquilo que nós acreditamos. Eu tinha 21 anos quando meu primeiro filho nasceu, e eu disse, nossa, eu tenho tempo. Passou. Eu acreditava que o tempo era um bem inesgotável. Está faltando água lá em São Paulo, né? Mas se furar algum lugar, vai achar água. Agora eu vou te dizer uma coisa. Se eu não tivesse aproveitado muito bem esse meu tempo, de 21, 22 anos que eu estou com Jesus, hoje não teria como eu cavar um lugar e achar tempo. Eu ia estar arrependida, amarga. Hoje é dia de você parar de ficar amargo e começar a tomar novas decisões a respeito do seu tempo. Quando a gente fica amargo, a gente começa a culpar os outros. A gente começa a acreditar que foi o diabo que roubou o seu tempo. Cuide dele a partir de hoje. Comece a ter novas crenças. As crenças determinam o teu destino. No que é que você acredita a respeito de tempo? Hoje eu vim desafiar você a acreditar que o tempo é uma fonte esgotável. Precisa ser investido em coisas eternas. Tenho tempo para errar, sou jovem ainda. Olha lá, Hebreus 13, vamos ler. Diz assim, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Pode passar o próximo. Eu vim falar hoje para você, eu vim te encorajar sobre um tempo que se chama hoje. A palavra de Deus nos diz que é para fazer isso. E se você, ao invés de dar desculpas, como eu também já dei, se você utilizasse o seu tempo para acertar, comece a pensar agora, use a sua imaginação santificada. Ok, essa conversa é legal, estou começando a acreditar que o tempo realmente precisa ser investido. O que você começaria a fazer hoje? Eu quero te desafiar. Coloca um objetivo aí, mental. O que você ainda não fez e que poderia começar a fazer hoje? E que seria uma decisão muito sábia, que estimularia outras decisões sábias na sua vida? Pode passar. O tolo ouve e ignora. O sábio ouve e aprende. O tolo ouve e ignora. Eu e você ouvimos e aprendemos. Próximo. E eu quero terminar com esse ponto 3. Eu estava pensando assim, para tudo que a gente vai fazer escolhas, nós utilizamos critérios, não é? Sim ou não? Né? Para comprar, para casar, para tudo, critérios.
Às vezes não tem muito critério, às vezes a gente ouve Deus e Deus fala, esse não é aquele que você quer, mas é aquele que você precisa. Ok, Senhor, vou casar, estou indo. Mas a gente escuta critérios. Alguns critérios importantes para viver nesse tempo. Quem tem vindo aqui na Igreja do Cinema e tem lido a Bíblia, e sabe que há 2014 anos atrás Jesus deu sua vida por você, sabe, quando eu me refiro critérios para viver nesse tempo, você sabe que tempo é esse? Agora eu queria ouvir você. Que tempo nós estamos vivendo? Que tempo? Graça. Fale para mim, qual é o tempo que nós vivemos? É o tempo da graça. Quais os critérios para viver nesse tempo da graça? A gente já percebeu que a religião não funciona mais, né? A gente já percebeu que não adianta pegar os 10 mandamentos e dizer, não isso, não isso, não isso, não isso. O tempo da graça é, sim isso, sim isso, sim isso. Você pode, você pode, você pode. É o tempo do sim, você pode. Se eu fiz, eu conquistei para você, agora você pode. Esse é o tempo da graça. E quais os 3 critérios? A graça, pode passar, fala sobre o amor. Lembra aquele slide que tinha o N e o M? E uma linha tracejada? Aquela linha tracejada é o nosso legado. É o que vai estar escrito lá no cemitério. Ou então no seu perfil do Facebook, no meu, depois que a gente for para o Pai. O legado da graça é o legado do amor. Os critérios para se viver na graça tem um pano de fundo, tem uma tela, e ela não está branca, ela está vermelha de sangue. O tempo da graça tem um pano de fundo do amor. São 3 critérios para viver e investir bem, com sabedoria nesse tempo. Quando chegaram para Jesus e disseram assim, Jesus, religiosos, dos 10 mandamentos, seguinte, nós aprendemos que não devemos matar, não devemos roubar, não devemos. E você vem e nos diz o quê? Ele disse, eu quero falar sobre amor. Eu digo, eu vou simplificar para vocês. Eu acho que Jesus foi bem assim, tranquilo, aquele jeitinho dele, né? Que às vezes, e às vezes tranquilo. Ele disse, eu vou simplificar para vocês. Eu quero dizer que 3 coisas, 3 critérios para ter sucesso e ainda ter a vida eterna. Ame a Deus sobre todas as coisas. Ame ao próximo. Ame a si mesmo. E você que está aqui hoje pensando assim, mas como assim? Eu sempre escuto essa coisa na Bíblia. Jesus resumiu a lei em ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como assim? Como é que eu vou utilizar esses 3 critérios para fazer escolhas sábias? De forma bem prática. Quem ama a Deus, ama o próximo como a si mesmo, vai escolher trabalhar de forma honrada. Não precisa ficar perguntando muito, e agora? Será que é um critério de amor ser médico? Engenheiro? Será que é um critério de amor ir para a praia ou ir para a fazenda? O que é um critério para escolher as coisas do dia a dia? Como utilizar esses critérios de forma prática? Eu quero dizer para você que esses critérios, se você quiser colocar a tua mão aqui assim agora, faz assim, eles estão aqui. Eles estão aqui. Eles não estão numa lei, em tábuas, eles estão aqui. O Senhor disse que no nosso coração estaria a semente do amor colocada por Jesus. E nós faríamos, ou pelo menos nós teríamos habilidade para tomar decisões sobre 3 critérios. Decisão de trabalho, decisão de comida, decisões mais bobas que nós vamos ter que tomar daqui a pouco. Onde é que a gente vai almoçar? 3 critérios. Ame a Deus sobre todas as coisas. Ame ao próximo. Ame a si mesmo. Algumas pessoas estão vivendo num tempo hedonista e egoísta, porque está se esforçando para amar o próximo.
mas não entendeu ainda que amar o próximo é fruto de um amor pessoal, de aceitação pelo que você é, porque foi impresso aí dentro a marca de Cristo. Os 3 critérios estão dentro de você. Misturou. Não tem mais eu e você. Agora tem eu e você, eu e Jesus, você e Jesus. Sempre que você for escolher sobre esses 3 critérios, pode passar. Você lembra essa frase? Tempo, legado de amor, linha tracejada. Tudo isso é sobre você. Tudo isso é sobre Jesus. E não há mais um e outro. Agora somos um com Ele. O amor está dentro de nós. Se você hoje está decidindo com quem vai conversar, com quem vai se relacionar, comece a pensar. Nesse relacionamento eu vou amar a Deus? Eu vou expressar amor? Nesses momentos de lazer ou de o que você for fazer, você vai amar o próximo? E se você vai amar o próximo, ainda falta mais um critério. Você vai amar você mesmo? O ladrão do tempo, ele é especialista em querer roubar o teu valor próprio. Quando você investe tempo que podia ser teu, de amor por você, em tempo de destruir a si mesmo. Cuidado. Eu quero que você saia hoje, depois dessa conversa, eu não tinha pretensão de pregar, mas de conversar com você. Eu quero que você saia daqui hoje com essa frase: o sábio ouve, aprende, e o seu legado é o amor. Não importa as escolhas, foi impresso em você um legado de amor. O propósito para o qual você vai fazer tudo, comer, beber, levantar, dormir, casar, morrer, é o amor. A Deus, ao próximo, a você mesmo. Vamos repetir essa frase comigo? O sábio ouve, aprende, e o meu legado é o amor. Mais uma vez, e o meu legado é o amor. Nós podemos cantar essa música? Esse é um hino de amor. Se você ainda hoje sabe o que é amar a Deus, sabe o que é amar o próximo, mas ainda não sabe o que é amar a si mesmo, eu quero te ajudar a resgatar o amor por você. E em nome de Jesus, com essa canção, venha brotando hoje esse amor simples por quem você é, porque Ele te amou primeiro. Amém?